E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Com tempo seco, baixa umidade do ar, até estado de atenção, nós chegamos ao dia 14 de agosto, dia de reflexão sobre o combate à poluição. Para falar do papel do Brasil no enfrentamento das mudanças climáticas e combate à poluição, hoje recebemos o professor do Instituto de Física da USP, Paulo Artacho, que é especialista em mudanças climáticas e poluição do ar. Muito obrigada, professor. Boa noite, querida. Boa noite a todos os telespectadores. Não há, professor, quem não se ressinta da poluição, seja pelo desconforto, seja pela sujeira que fica. Mas as pessoas sabem exatamente o que é a poluição? Quais as causas? Veja, aí depende do local onde você está. Por exemplo, em grandes áreas urbanas como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, os veículos hoje são definitivamente a maior fonte dos poluentes atmosféricos nas grandes áreas urbanas. E o que era privilégio só de São Paulo, de ter altíssimos níveis de ozônio, monóxido de carbono e material particulado, hoje já observamos altos níveis de poluição em várias cidades brasileiras. Então a questão hoje está se tornando muito mais crônica do que alguns anos atrás. Em São Paulo, uma cidade tão complicada, pode-se falar num fator determinante de poluição? Sim, sem dúvida nenhuma, os veículos hoje são a maior fonte de poluição. Isso é a maior Emissão fonte. veicular. Emissão industrial ainda é significativa, mas em algumas sub-regiões de São Paulo, como as zonas industriais de Osasco, Diadema, São Caetano do Sul. Na maior parte da área metropolitana da cidade são os veículos e principalmente ônibus e caminhões. Então é fundamental, por exemplo, que se instale filtros na maior parte desses ônibus que circulam na cidade de São Paulo, para que a gente possa ter um ar de qualidade no mínimo respirável. E o ruído, professor? São Paulo é uma cidade, né, ruidosa, tão barulhenta, está entre as cidades mais barulhentas do mundo. Essa percepção do mal que o ruído pode fazer, nós temos essa percepção, a gente acostuma? Não, nós não temos essa percepção tão clara, você tem razão, e a questão da poluição hídrica, da poluição sonora, tem que ser corretamente equacionada, principalmente agora em épocas de eleições municipais. Quer dizer, os candidatos têm que ter propostas concretas, factíveis, sobre como dar melhor qualidade de vida para os habitantes das grandes metrópoles brasileiras, levando em conta a questão da poluição do ar, que hoje é um problema crítico na maior parte das cidades brasileiras. E é legítimo cobrar da prefeitura, da administração municipal, uma melhoria na qualidade do ar, investimentos, políticas públicas para esse combate à poluição? Veja, pegamos o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, né? Não há sistema de transporte público de qualidade para a população. Então a população não tem outra alternativa senão usar o seu carro. Em São Paulo são mais de 6 milhões de automóveis na mesma cidade, é uma das maiores frotas de automóveis do mundo, e não há Cristo que aguente, né? Quer dizer, você vai ter níveis altos de poluentes atmosféricos, qualquer que seja o seu automóvel, por mais limpo que ele seja. Então, investir em transporte público é absolutamente essencial. E campanhas educativas, professor? Porque o senhor mencionou o automóvel, que acaba sendo um objeto de desejo. Muita gente, assim, adquire um status através do automóvel, né? Autoestima, a família cobra e o próprio governo federal estimula, né? Porque venda, economia, roda, e com isso a estimulação para a compra de veículos, até com crédito fácil, qual seja o preço. Então, prefeitura pode fazer de um lado e com uma política dessas, governo federal desmancha do outro? Não, sem dúvida nenhuma é preciso haver uma coerência entre as políticas a nível de governo federal, governo estadual e as municipalidades. Mas é particularmente nos grandes municípios do Brasil onde estão a maior solução, a maior faixa de soluções possíveis para a questão da poluição do ar, e principalmente a questão da mobilidade urbana é crítico. Então o tamanho do metrô de São Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo, é completamente incompatível com o tamanho da cidade. Então, políticas que estimulem o transporte coletivo é absolutamente essencial de ser implementado na agenda dos candidatos a prefeitos nas grandes cidades brasileiras. Agora é interessante que o senhor chamou atenção para os candidatos, de fato eles não fazem o destaque do combate efetivo à poluição através de política pública e inclusive a preparação da sociedade para uma colaboração, porque de que adianta o investimento no transporte público se
se a pessoa não estiver educada para usar esse e deixar o carro em casa. Né? Mas os candidatos falam na questão da mobilidade, no investimento no transporte, mas não especificamente do combate à poluição. Parece que isso é visto como um problema menor. Veja bem, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, se você colocar filtros, existe tecnologia para se colocar filtros nos ônibus a diesel. Isso traz um custo muito elevado? O custo é pequeno em relação ao benefício à saúde da população. Quer dizer, é claro que qualquer melhoria, qualquer controle de poluição tem custos associados, mas você tem sempre que analisar a relação custo-benefício. E qualquer pessoa que mora em São Paulo ou veja o seu filho, por exemplo, doente com bronquite, com asma, com certeza apoiaria um programa de, por exemplo, limpar os ônibus da cidade de São Paulo com emissões muito menores. Já existe tecnologia para fazer isso e não é difícil de ser feito, mas precisa de uma política pública enérgica para que isso seja implementado, e dá para fazer isso a curto prazo. Quer dizer, não é coisas de 20 ou 30 anos. Dá para em 5 ou 10 anos você diminuir os níveis de poluentes atmosféricos na cidade de São Paulo pelo menos para metade, e com isso nós teremos um ar minimamente respirável na cidade. Professora, a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global, uma cidade como São Paulo, com esse crescimento tão intenso, é possível chegar a um patamar adequado de controle dessa poluição com variáveis tão adversas? Não há dúvida de que a problemática do controle de poluição não é simples, ela é complexa, mas ela é factível. Basta você ter vontade política. Então, é fundamental reduzir a queima de combustíveis fósseis, diminuindo o aumento do efeito estufa, e isso está colocando as próximas gerações em perigo, porque se nada for feito, a temperatura do nosso planeta pode aumentar 2, 3 ou talvez até 4 graus centígrados ao longo dos próximos 50 anos. Isso vai trazer um aumento da frequência de desastres climáticos extremos, como inundações, como secas, um aumento da temperatura média, que vai trazer maior dificuldade para as áreas urbanas e para os ecossistemas naturais como a Amazônia e o Pantanal no Brasil. Então, realmente, alguma coisa de muito significativo precisa ser feito, e são políticas públicas a nível do governo federal, estadual e municipal que precisam ser implementadas urgentemente. E não numa gestão apenas, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Algo que passe, né, nas várias gestões. Nós uma temos visão que pensar de a longo futuro, prazo. né? Exatamente. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês. Uma boa noite. Boa noite.